E aí galera, sejam bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, meu nome é João e este é o Bate-Papo Quadrinístico. E no Bate-Papo Quadrinístico de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de algumas coisas que você necessariamente não precisa ser ou saber para ser um apreciador de quadrinhos. A primeira coisa que eu queria destacar é que você não precisa ser um especialista em gibis para você gostar de gibis. Você pura e simplesmente pode gostar de gibis sem nunca se aprofundar em questões históricas ou em questões estruturais de gibi, como por exemplo o que é arte sequencial, o que é quadro a quadro, as questões de sombreamento e arte, estruturas de roteiro no passado, estruturas de roteiro de hoje, quando foi publicado o primeiro gibi, sabe? Eu gosto muito, sei lá, de A Queda de Murdoch, quais foram as motivações do Frank Miller para escrever A Queda de Murdoch, por que ele fez isso e aquilo, sabe? Necessariamente você não precisa saber dessas coisas não, você pura e simplesmente pode ser um cara que bate o olho no quadrinho, você gosta do gibi e você olha lá e fala assim, poxa, tem um desenho bacana aqui, e um cara lá que entende fala pra você, você notou o sombreamento, isso e aquilo, você fala assim, eu notei que é bem bonito, mas eu não sei perceber essas coisas assim não. É errado eu saber? Não. É errado eu me informar? Claro que não. Eu só não posso impor isso como regra sobre as pessoas porque elas gostam de quadrinho. Agora, porque eu gosto de quadrinho, eu tenho que entender tudo sobre quadrinho. Não tenho. Até porque a gente lê quadrinho porque curte, porque gosta, para se distrair, é nosso hobby. Ela não é algo que a gente se sustenta, ou seja, o meu ganha-pão não vem de gibi. Quando o meu ganha-pão vem de gibi, aí eu entendo, o cara tem que manjar e manjar de muita coisa, não só do gibi ali, mas de tudo que for possível que envolva quadrinhos, porque é o ganha-pão do cara. Aí tem uma questão. A outra questão é, poxa, eu não sou, entendeu? Eu não sou, então... eu sei uma série de coisas, mas muito do que eu sei muito mais do puro contato com o quadrinho do que necessariamente de estudo, gente. Sabe, eu parei para estudar isso. Não, eu não parei para estudar isso. Eu fui aprendendo lendo e fui notando as coisas lendo e algumas coisas eu fui coletando informação, vendo uma pessoa falar, assistindo um vídeo acolá, li um artigo ali. Agora, quando a gente vai parar para estudar, é uma outra conversa, você vai pôr o seu foco ali, sabe? E antes de mais nada, tá? Deixa eu deixar claro, explicar bem uma coisa. Eu não estou dizendo que você não deva ter conhecimento sobre a história de quadrinhos ou buscar cada vez mais informações sobre gibis. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que isso não pode ser uma coisa que o apreciador do quadrinho tem que ser obrigado a entender para pura e simplesmente gostar de quadrinho ou fazer a coleção dele ou coisa desse tipo. Não precisa. Você pode ser um apreciador sem entender termos técnicos. Você pode ser um apreciador sem saber explicar ou precisar explicar cada detalhezinho da página ou do posicionamento de página, sabe? O cara desenhou tudo em splash pages. O cara desenhou tudo em 9 quadros. O cara desenhou tudo num ângulo não sei o que. Sabe? Você não precisa saber esses termos ou entender disso tudo para ser um admirador. O que o quadrinho tem que provocar na gente é, antes de tudo, prazer. Eu gosto do que eu tenho nas minhas mãos aqui, eu gosto da história, eu gosto do que eu estou vendo, isso me provoca alegria, isso está me trazendo prazer, eu consigo me distrair, eu consigo ter bons momentos com contato com esse quadrinho. Então isso é o bastante para a gente. Aí eu quero estudar. Vai estudar, mas não impõe isso como regra sobre as pessoas, porque não é bom. E eu acho que também não é o melhor caminho. Podemos entender, mas também se a gente for separar, entender hoje também é muito relativo. Por exemplo, eu gosto de mangás, comecei a ler mangá tem uns 2 anos eu acho, gosto de mangá, indo para 3 na verdade, gosto bastante. Eu não entendo um monte de coisa sobre mangá, cara, sabe? E não sair atrás também de estudar. O que eu faço, na verdade, é apreciar o mangá que eu tenho na minha mão. Eu tô lendo, eu gosto, eu guardo ele para mim porque eu gostei daquilo ali e aquela história é bacana. Fundamentalmente para mim, antes de tudo, tem que ser legal. Tá? Aí depois a gente vê se estuda ou não estuda, e tudo isso, se a gente fosse aprofundar, vai requerer tempo também de estudo. E a pergunta é, você tem tempo para estudar isso?
Não? Então fica só na parte da apreciação que tá bom, e outras coisas você vai aprendendo só de contato com o quadrinho. Você vai notando, por exemplo, com contato com o quadrinho, quem é aquele desenhista, você vai notando como é que é o estilo do cara, o estilo do roteirista, você vai notando de ler a história que fulano de tal que escreveu, Beltrano que desenhou, e essas coisas você vai naturalmente aprendendo justamente pelo contato físico com o quadrinho. Então, você vai aprender um monte de coisa só de ler, você vai aprender um monte de coisa assistindo um vídeo ou outro aí no YouTube, coisa e tal, e ainda assim sempre vai ter muita coisa para conhecer. Então não, você não é obrigado a ser um especialista para curtir quadrinho e ser fã de quadrinho, e você não precisa ter sobre seus ombros esse tipo de coisa, porque isso é desnecessário. Caso você queira estudar, manda ver, aprende, mas aprende para ajudar os outros também, e não para virar um babaca, porque tem gente que estuda, aprende e depois fica se exibindo com isso. Isso é babaquismo do mais puro calibre e não é legal. Segunda coisa que eu queria conversar com vocês, de coisa que você não precisa ser também especialista num personagem para ser fã dele. Exatamente isso. Por exemplo, eu sou fã do Incrível Hulk, eu não sou um especialista em Incrível Hulk. Como não, João? Você tem um blog do Hulk, você tem esse canal no YouTube, você não é um especialista. Eu não me considero um especialista, eu me considero um fã do Hulk, me considero um admirador do Hulk, e eu estudo, e o que eu sei do Hulk, eu sei muito, mas muito por contato com o quadrinho e de coisas assim. Li sim algumas coisas. Quando eu vou fazer um vídeo específico sobre um personagem ou coisa e tal, obviamente que eu vou estudar sobre, para eu poder falar as coisas com uma certa consistência. Mas não, eu não me acho um especialista, eu me acho um conhecedor razoável, justamente por causa daquilo que eu já li a respeito do personagem. Eu não tenho tudo guardado na minha cabeça. Na verdade, eu admiro muito as pessoas que falam assim, o cara, por exemplo, é fã do Thor e fala: o Thor enfrentou fulano de tal na edição 178, publicada em 28 de agosto de 1978. Eu acho isso fantástico, o cara ter tudo isso guardado de uma forma tão viva na memória. Eu me lembro das histórias, eu me lembro de uma série de coisas, mas da numeração e tantos detalhes assim, não. Por isso também que a gente tem o gibi, pra gente ir lá consultar e ver essas coisas, e aí a gente tira a dúvida, não é não? Mas você não precisa ser um especialista em Superman para ser fã do Superman. Você pode pura e simplesmente ser fã. E, sinceramente, à medida com que você vai lendo o personagem, à medida com que você vai se aprofundando na leitura, e você vai resgatando inclusive materiais antigos, você naturalmente vai adquirindo conhecimento, sabe? Então, eu preciso saber tudo do Homem-Aranha. Não, você não precisa saber tudo do Homem-Aranha, você tem que curtir antes de tudo o Homem-Aranha, aproveite o Homem-Aranha, sabe? Tire proveito das histórias do Homem-Aranha da melhor forma possível. E aí, naturalmente, você vai conhecendo, você vai guardando no seu coração essas coisas, e quando você vai conversar sobre o Homem-Aranha e você vai ver algumas coisas relacionadas ao personagem, essas coisas vão vir na sua mente e ajudam a ser mantidas vivas, porque de alguma forma ou de outra essas histórias também, que muitas vezes são mais impactantes, ficam mais vivenciadas no nosso coração. Então, eu sou fã do Tex, legal, eu sou especialista em Tex, legal também, só que você não precisa ser especialista. Eu prefiro que você seja fã do que ser especialista, porque o especialista é muitas vezes tido como sabichão. Tá certo que tem umas pessoas que são especialistas que são bem humildes, isso é bacana, mas eu também aprendi na minha vida que o conhecimento profundo das coisas provoca dois tipos de coisa: ou o cara fica arrogante ou o cara fica humilde. Infelizmente a maioria fica arrogante. Eu gosto muito dos que ficam humildes, e conheço pessoas ultra inteligentes que são muito humildes, e são pessoas que me ajudaram muito na vida, partilhando conhecimento comigo, e me ajudaram a crescer muito. Então a ideia é, se a gente partilhar um com o outro, a gente não precisa ser o maior entendedor do mundo. O que a gente precisa é, eu tenho suporte em você, você tem suporte em mim, e a gente vai aprendendo junto e vai conhecendo melhor os personagens. Então não, você não precisa ser especialista para ser fã antes de tudo, você tem que gostar, e você vai lendo, e à medida que o tempo for passando, você sim vai se tornando um conhecedor mais profundo sobre aquele personagem, e isso é legal. A terceira e última coisa que eu quero destacar nesse vídeo com vocês é o seguinte: você não precisa, tá? Você não precisa ter na sua coleção tudo que as pessoas dizem que você tem que comprar. Exatamente, estou falando disso
Porque muitas vezes, e principalmente hoje com questões de canal do YouTube, o que acontece é que existe aí uma imposição de regra, né, de que você tem que ter determinados materiais na sua coleção. Não, você não tem. Tá bem? Você não tem. Ah, você tem que ter Batman Cavaleiro das Trevas, você tem que ter Batman Ano 1, você tem que ter o... sei lá, o Watchmen na sua coleção, você tem que ter V de Vingança, você tem que ter... Você não tem, sabe? Ah, como assim? Você tem que ter na sua coleção aquilo que você deseja ter, aquilo que você entende que é bom. E sabe, é muito complicado você ficar colocando essas coisas como elementos determinantes, como por exemplo, eu falar para você que obrigatoriamente você tem que ter Witches na sua coleção. E aí você fala assim, o João falou que o Witches é essencial para a coleção, aí você vai lá e compra o Witches, aí você lê o Witches e não gosta, você fala assim, gastei dinheiro à toa, tá vendo? Essa é a questão, você não precisa, entendeu? Ah, mas por quê? Porque eu acho que a coleção é sua, sabe? Eu já falei isso mais de uma vez aqui no canal. A coleção é sua. Quem determina o que tem que ter ali é você. Quem determina o que é indispensável na sua coleção é você. Por exemplo, para mim, na minha coleção, é indispensável o número 1 do Hulk da Editora Abril. Entendeu? Lá no formatinho. Aí você fala assim para mim, eu não tenho nenhum interesse nesse quadrinho. Pois é, eu tenho. Entendeu? Eu tenho. Eu não tenho na minha coleção os Supremos do Mark Millar, embora eu tenha lido todos os Supremos do Mark Millar. Eu não tenho na minha coleção, cara. E sinceramente falando, por mais que as pessoas venham dizer que Supremos é essencial para uma coleção, eu não tenho e não sinto um pingo de falta de Supremos, sabe? Sabe o gibi que eu nunca senti vontade de comprar? Supremos. Eu nunca senti vontade de comprar, embora eu entenda... como as pessoas elogiam, como as pessoas acham fantástico isso e aquilo, eu não sinto vontade de comprar. Eu vou fazer o quê? Né? Eu vou me impor agora uma regra que eu tenho que ter. Eu não tenho que ter só para dizer que eu tenho Supremos na minha coleção. Não tenho e não me vejo assim. Eu não comprei o bendito Scalpo, não comprei e até o momento não sinto muita falta disso. Sabe, essa é a questão. O que determina de forma imprescindível na sua vida, nessas questões da coleção, é o que você deseja e não aquilo que eu estou colocando para você que tem que ser desejo seu. Como assim, João? Pensar, gente, pensar. Embora um canal no YouTube influencie a ideia das pessoas, eu sei que influencia, né? Ele não pode influenciar de uma maneira que dita a regra da sua vida, sabe? Então você tem que escutar, você tem que refletir, aí você tem que trazer a você a sua própria opinião a respeito daquilo. Tá? E não interessa quem seja eu que tenho aqui um canal pequeno, modesto, ou seja alguém que tem um canal grande, seja lá o pessoal lá do Pipoca e Nanquim falar para você, vocês têm que comprar isso aqui. Não, você não tem que comprar aquilo lá, você tem que comprar caso você queira, caso você entenda que você vai ser beneficiado de alguma maneira com aquela literatura na sua coleção. O Fernando disse que, do Central HQ, disse que esse gibi é imprescindível. O Fernando disse que é imprescindível porque é uma forma do Fernando dizer que é um quadrinho que ele recomenda de uma forma assim muito alta para as pessoas. Mas eu acho que eu não preciso. Pois é, você não precisa, então você não precisa comprar, entendeu? Quando ele faz isso, ou o próprio Vinícius lá do Dois Quadrinhos fala que isso aqui é uma coisa que é muito bom ter na coleção porque é um gibi fantástico. É a opinião dele, cara. Aquilo lá pegou ele de um jeito que o prendeu, pegou o Fernando de um jeito que o prendeu, pegou os caras lá do Pipoca e Nanquim, ou seja, mais quem for, de uma forma que prendeu eles de uma forma assim muito expressiva. Então, eles vão falar assim, eu vou falar para você, eu recomendo com força esse quadrinho para você, porque eu gostei muito, mas eu gostei muito. Né? Aí você lê, você fala assim, eu não achei isso tudo, tá vendo? Essa é a questão, sabe? Então, você não precisa não. O que você precisa ter na sua coleção são os gibis que te interessam de verdade. E levando sempre em conta também o custo-benefício disso, porque se ele for muito caro, aí você tem que pensar se vale realmente a pena o investimento nesse material, por quanto do tanto de dinheiro que você vai ter que dispor para poder comprá-lo. E isso também é um negócio que pesa muito na vida da gente. Manter coleção não é mole e
determinados materiais da coleção da gente só em condições muito específicas para a gente poder comprar por causa de preço. Então, todas essas coisas precisam ser levadas em conta. Então, dando uma recapitulada rápida para chegar ao fim desse vídeo, você não precisa ser especialista em quadrinhos para gostar de quadrinhos. Você pode gostar de quadrinhos sem ser especialista. E lembre-se, você vai se tornando entendedor do negócio pura e simplesmente por ler. E à medida com que você vai tendo mais contato com pessoas que também leem quadrinhos, você vai aprendendo. E isso é que vai sendo legal nesse processo de aprendizado, que ele é orgânico. João, eu quero estudar. Manda ver, estuda. Mas não coloque isso como regra sobre a vida das pessoas. Segunda coisa, para você ser fã de um personagem, você não precisa ser especialista nele, você pura e simplesmente tem que gostar do personagem. Ah, eu gosto do personagem porque ele foi criado pelo Stan Lee. Que isso, rapaz? Eu gosto do personagem porque ele é assim, 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 ele provoca isso e isso em mim quando eu leio. Eu não sei nem explicar direito porque eu gosto tanto desse personagem, tal, e por aí adiante. É isso que é legal. Ah, mas eu conheço bastante coisa dele. Por quê? Porque você só estudou ou porque o contato com a leitura do quadrinho daquele personagem é que trouxe esse conhecimento? Fundamentalmente a leitura dos quadrinhos. Que bacana, isso é muito orgânico. Eu quero virar um especialista no personagem, então corre atrás de estudar, mas não impõe isso sobre as pessoas, porque também não é legal. E terceira coisa, não, você não é obrigado a comprar nenhum quadrinho que alguém diga para você que é indispensável, porque quem determina o que é indispensável em sua vida é você, e você tem que ter essa capacidade de pensar sozinho. A gente busca informação, a gente busca pessoas mais sábias que a gente, para a gente poder ser orientado e coisas desse tipo, mas sempre a decisão final precisa ser nossa, para a gente dizer assim, eu comprei isso aqui porque fulano falou e agora eu me arrependi. Eu pensei no que fulano disse, acho que devo comprar por causa desse e vou fazer, e não por mera cobiça, porque a cobiça lasca com a gente de uma forma feia. Então considere essas coisas para você sempre estar aí, digamos assim, o máximo possível no comando das suas ações, e isso é positivíssimo na vida da gente. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal a crescer. Conte aí a respeito para os seus amigos do Eu Leio Gibi, e também participe do nosso grupo no Facebook, que está aí se desenvolvendo e está ficando bem bacana as discussões por lá. Então participe, que também você tem muito a agregar ali com a gente. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se o que eu falei faz algum sentido para você ou não, se você discorda completamente de mim, e vamos aí conversar um pouquinho a respeito desse assunto. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Foi!